Bom dia. Jeremias 33, livro de Jeremias, capítulo 33. A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda, assegurando: assim diz Deus, que fez a terra, lhe deu a forma e a colocou em seu lugar. Eis que seu nome é Deus, o Eterno. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis, que não sabes. Pois assim afirma o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade, dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e contra as armas de guerra, quando pelejaram contra os caldeus babilônios. Eis que os cadáveres dos homens que matarei no meu furor ficaram espalhados por toda a cidade, porquanto ocultarei deste lugar o meu rosto por causa da sua maldade. Jeremias ainda preso lá no pátio da guarda. Deus novamente fala com ele. Primeiro, quando o Senhor começa se identificando, fala: eu sou o Senhor, Criador de tudo, Criador do céu, da terra, deu forma, faz tudo funcionar, o Senhor, Deus. Ele disse: olha, me invoca, me chama, me procura, que eu vou te responder. E vou te revelar conhecimentos grandiosos que não sabe. Ele falou: olha, me procura, me busca, que vocês vão receber. Para receber sabedoria, conhecimento, revelações. Vão conhecer mais do Senhor. Tem que buscar, tem que procurar, tem que clamar. Não foi só para Jeremias, para todos nós. Se nós queremos realmente conhecer o Senhor, nós queremos receber, se nós queremos adquirir sabedoria, nós temos que buscar no Senhor, Criador do céu e da terra. Ele que tudo pode, Ele que tem poder, Ele é Deus, Ele nos criou. Se nós buscarmos, nós receberemos dele. Então ele diz, e fala: olha, a respeito dessas casas, tudo foi derrubado aqui em Judá, o povo tentando se proteger contra a Babilônia, impedir a rampa, o cerco deles para adentrar a cidade. Ele falou: não, tem muita gente que eu matarei. Ele não fala que vai mandar, não, ele fala de forma clara. No versículo 5, eis que os cadáveres dos homens que matarei no meu furor ficarão espalhados. Deus está falando que vai matar. Ele não está falando que vai matar os inimigos de Israel. Ele não está falando que vai matar os inimigos de Judá. Ele está falando que vai matar o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Aquele povo que ele escolheu, aquele povo que ele selecionou para ser o povo dele. Mas o povo se tornaram desobedientes, um povo que não tinha respeito nenhum por ele, agia contrário à palavra dele. Então ele trouxe os inimigos, e ele trouxe a morte de várias maneiras. Mas ele continua ainda, ele diz: eu mesmo levarei a ela saúde e cura, eu sarareis e lhe manifestarei transbordante paz e segurança. Mudarei o destino de Judá e de Israel, e os reedificarei como no princípio. E os punirei de toda malignidade, e os purificarei de toda malignidade, mediante a qual erraram e pecaram contra a minha pessoa. Perdoarei todas as maldades que cometeram, pecando-se e rebelando contra mim. Então Jerusalém se tornará para mim uma fonte de alegria, um louvor e glória, tendo como testemunha todas as nações da terra que ficarem sabendo sobre todos os favores e benefícios que realizo por ela. Todos os povos tremerão de medo e respeito diante da paz da promessa da prosperidade que eu concedo a Jerusalém. Falei: olha, eu vou destruir, né? Vocês agora vão para o cativeiro, eu vou punir pela desobediência, eu vou punir pela maldade, mas eu vou trazer de volta.
E eu prometo, vocês vão aqui, vai ter paz, vai ter tranquilidade, aqui vai ter prosperidade. Jerusalém vai crescer novamente, esse povo ainda vão retornar. E retornaram, sim, 70 anos após, como é a palavra dele, de acordo com a palavra dele, tudo aconteceu exatamente assim. Então nós também às vezes somos levados para o deserto, somos levados para o cativeiro e nos rebelamos. Aí a morte vem, aí nós culpamos A, B ou C, mas o culpado somos nós que nos rebelamos contra o Senhor. E Ele mesmo envia destruição sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas quando nós nos convertemos, reconhecemos nossos erros, reconhecemos nossos pecados e voltamos para Ele, então Ele sara a nossa terra, Ele nos cura. A promessa dele é de paz e segurança, é paz, é tranquilidade. Todo mundo ao redor não consegue entender. Essa pessoa estava numa situação crítica, estava morrendo, agora ele está bem. O casamento dele estava destruído, agora está bem. A família está bem, está crescendo, está tudo organizado. A paz que o Senhor nos dá. Mas isto é necessário, primeiro nós nos convertermos. Se não nos convertermos, nossos cadáveres vão ficar estirados, espalhados por aí. Nós temos que voltarmos para aí, nós temos que nos converter, abandonar essa rebelião, abandonar porque nós não temos condição de brigar contra Deus. Nós somos criaturas, feituras dele. Assim fala Deus. Dizei que esse lugar está completamente arruinado, sem soldado nem animais. Mas na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, sem homens nem qualquer habitante, sem nem mesmo animais, ainda se conseguirá ouvir a voz de júbilo, a voz de satisfação, a voz do noivo e a voz da noiva, e as vozes de todos aqueles que trazem a oferta de ação de graça para a casa do Senhor, exclamando: dai graça ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Porque eu mudarei o destino desta terra, tornando-a feliz como fora na antiguidade, assevera o Senhor. Falei, olha, agora está todo mundo olhando, a terra está abandonada. Vai falar, não, mas é impossível, essa tristeza, desolação, fome, miséria, não tem nada. Deus está falando, da mesma forma que vocês estão olhando, eu garanto que aqui ainda vai ter paz, vai ter alegria, casamentos vão se realizar, vai ter alegria das festas do noivado, vai ter alegria do nascimento de criança, vai ter alegria, vai ter prosperidade. A cidade vai voltar a ser habitada e vai ter alegria. Nós também poderemos voltar a ser alegres, podemos desfrutar de felicidade, festas nas nossas casas, se nós nos rendermos ao Senhor, se nós nos convertermos a Ele. Quando nós nos convertemos, Ele nos tira do cativeiro, do deserto, troca a nossa veste. Aí nós teremos uma veste de alegria, de paz, de prosperidade, de crescimento. Mas só se nós primeiro nos convertermos, abandonar a dureza do nosso coração, abandonar o pecado, abandonar o erro. Assim afirma o Eterno Todo-Poderoso: neste lugar assolado, sem pessoas nem animais, haverá novamente pastagem, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. As ovelhas dos rebanhos voltarão a ser contadas, tanto na cidade de Cefelá, como nas regiões montanhosas, como na cidade das planícies do Negueb, na região sul, nas regiões de Benjamim, como nas vilas ao redor de Jerusalém e na cidade de Judá, declara Deus. Dias chegarão, prevê o Senhor, em que cumprirei a boa promessa que fiz acerca de todas as comunidades de Israel e de Judá. Naqueles dias e naquela época, eis que farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi, e ele realizará tudo o que é direito, justo e verdadeiro sobre a terra. Naquela época, Judá será salva, e Jerusalém viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ele será chamado: Deus é a nossa justiça. Porquanto assim declara o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Tampouco faltará aos sacerdotes levitas que ofereça continuamente holocausto diante de mim, queime oferta de cereal e ofereça sacrifícios. Palavra de Deus,
que veio a Jeremias afirmando: atentai no que diz o Senhor. Se puderes invalidar a minha aliança com o dia e com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, também se poderá romper a minha aliança com meu servo Davi, para que ele não tenha um descendente que reine no seu trono, como também aliança com os sacerdotes levitas que me servem. Assim como não é possível contar as estrelas do céu, nem calcular a areia das praias do mar, deste modo multiplicarei a descendência do meu servo Davi e dos levitas que me servem. Deus dirigiu a palavra a Jeremias: observaste que toda essa gente está comentando que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido. Por isso desprezam o meu povo e não voltam, e não mais acreditam que possa voltar a ser uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria alguém da sua descendência para governar a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, eu mesmo restaurarei o destino deles, e os libertarei do cativeiro e lhe manifestarei a minha mais profunda compaixão. Deus fala: olha, assim como eu fiz a minha aliança, a minha palavra não volta. Assim como eu fiz o dia e a noite, e ninguém pode mudar isso, é impossível alguém mudar e falar: não vai ter mais dia, não vai ter mais noite. Desta mesma maneira, o Senhor prometeu de trazer o povo dele do cativeiro. Falou: vocês estão indo, vai morrer um bocado de gente, mas eu vou trazer o meu povo do cativeiro de novo. Eles vão retornar. E retornaram. Nós também estamos na mesma situação. Nós estamos passando dificuldade, não importa qual área da nossa vida. O culpado somos nós. Nossos erros, nossas desobediências, nossos pecados. Se nós voltarmos ao Senhor, buscarmos, clamar, Ele se revelará a nós. E no tempo certo, voltaremos e voltaremos bem, voltaremos alegres, voltaremos felizes e vamos prosperar. Mas e se primeiro nós nos convertermos? Aí nós voltamos do cativeiro. Existe uma palavra do Senhor que não muda. Assim como Ele fez o céu, o dia e a noite, e não muda isso, a palavra dele também não muda. Jeremias 34. Quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, todo o seu exército, todos os reinos e povos do império que ele governava guerreavam contra Jerusalém e contra as cidades ao redor, Deus dirigiu sua palavra a Jeremias nos seguintes termos: assim fala o Senhor, o Deus de Israel: vai e comunica a Zedequias, rei de Judá: eis que adverte Deus, entregarei, pois, essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele arrasará e ateará fogo em seus destroços. E tu não escaparás das garras babilônicas, mas certamente será aprisionado e entregue ao rei dos caldeus. Verás o rei da Babilônia com teus próprios olhos, e ele te dirigirá a palavra face a face, e serás conduzido à Babilônia. Contudo, houve a promessa do Senhor, Zedequias, rei de Judá: assim declara Deus quanto a ti: não morrerás pela espada, mas encontrará a morte em meio à paz. Assim como as pessoas queimavam incenso a teus pais, os reis que te antecederam também queimarão incenso em tua homenagem, e lamentarão por ti, exclamando: ah, Eterno Todo-Poderoso, assim será, pois esta é a minha promessa, diz Deus. Então o profeta Jeremias proclamou estas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém. Tanto Israel como Judá estavam sendo derrotados, devorados, digamos assim, pela Babilônia, por Nabucodonosor. E agora, mais uma vez, Deus fala com Jeremias, fala lá com o rei Zedequias, que é o rei de Judá, fala: olha, pode ter certeza que a Babilônia vai acabar com tudo aqui, vai exterminar. Depois nós vamos incendiar tudo, o que restar vai meter fogo. E você vai preso. Pode ter certeza que você irá para o cativeiro. Você se render, principalmente, você tem que se render à Babilônia. Aí você vai ter uma morte de paz, você vai morrer, não a espada, não a violência,
mas você morrerá em paz, se você se render ao rei Zedequias, ao rei da Babilônia. Porque Deus já tinha entregado os seus dois povos, tanto de Israel como de Judá, à destruição por causa do pecado. Nós somos entregues à destruição quando nós estamos vivendo no pecado. Então o profeta Jeremias proclamou todas essas palavras a Zedequias, o rei de Judá, em Jerusalém, durante o cerco que o exército do rei da Babilônia impedia sobre Jerusalém e contra outras cidades de Judá que ainda conseguiam resistir. Laquis e Azeca, pois só restaram essas cidades fortificadas em Judá. Eis a palavra do Senhor que veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez pacto com todo o povo que estava em Jerusalém, a fim de proclamar a libertação dos cativos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém mais estaria autorizado a escravizar um compatriota seu. E todos os chefes e líderes de todas as pessoas do povo que haviam realizado esse pacto de libertar cada um dos seus escravos, concordaram unânime em jamais voltar a escravizá-los. Obedeceram, pois, a aliança firmada e os libertaram. Contudo, passado algum tempo, retrocederam no voto feito e tornaram a prender e escravizar seus compatriotas. Então a palavra de Deus é Jeremias nesses termos. O rei Zedequias era naquela situação de desespero, chamou os principais da cidade, fizeram um pacto. Que todo mundo que tinha escravos hebreus, porque os próprios judeus escravizavam, colocavam como escravo aqueles menos favorecidos. Colocar aqueles pobres, colocavam como escravo. Aquele, por exemplo, que contraía uma dívida, não tinha condição de pagá-las, era vendido como escravo. Os hebreus estavam escravizando seus próprios irmãos, sendo que Deus proibiu que jamais os hebreus deveriam escravizar-se uns aos outros, mas eles estavam escravizando. Agora, no desespero, Zedequias faz esse acordo, todo mundo deixar livre. Eles falaram, não, vamos cumprir e libertaram sim os escravos. Só que logo depois, passou algum tempo, eles se arrependeram dessa decisão e voltaram atrás e pegaram novamente os escravos de volta. Voltaram novamente a escravizar os seus conterrâneos, o seu povo. Entretanto, a palavra de Deus veio a Jeremias neste termo. Assim diz o Senhor Deus de Israel: firmei uma aliança com seus antepassados quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse: no fim de 7 anos, cada um de vós libertará seu compatriota hebreu que tenha se vendido a vós por qualquer motivo. Depois de te servir durante 6 anos, tu libertarás, mas os vossos pais não me ouviram nem prestaram atenção. Não faz muito tempo vos arrependeste dos erros que praticaste e passaste a fazer o que é correto, e eu aprovo. Cada um concedeu liberdade ao seu próximo, do mesmo modo firmaste um pacto diante de mim no tempo que leva o meu nome. Contudo, mais recentemente voltaste atrás e profanaste o meu nome, e cada um tomou de volta o seu escravo e sua escrava, e os mesmos que havias colocado em liberdade, e os escravizaste de novo. Portanto, assim determina Deus: vós não deste a devida atenção a mim para concederes a liberdade cada um ao seu compatriota e ao seu próximo. Por esse motivo, eis que eu mesmo proclamo total liberdade dos cativos. Declara o Senhor: por intermédio da guerra, da peste e da fome, farei de vós objeto de horror e vexame, exposto diante de todos os reinos da terra. Entregarei os homens que quebraram a minha aliança e não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim, enquanto cortaram o bezerro em 2 e andaram entre as partes do animal. Deus está falando, falou: olha, vocês desobedeceram, tá? Mesmo que contrário, com 6 anos era para libertar, vocês não libertaram, trouxeram de novo, quebraram a aliança, vocês fez esse acordo, esse pacto no tempo, diante de mim,
Vocês me desonraram. Por isso vocês também agora vão para cativeiro, vão ser escravos. Porque vocês estavam escravizando o seu próprio povo. Então Deus assim procedeu, está procedendo com este povo. E quando fala assim, cortar o bezerro, que existia naquela época um pacto, quando fazia um pacto, pegava um bezerro, matava, partia ele no meio. E quando alguém passava no meio daquele bezerro, aquelas duas partes, aquele animal estava confirmando, era um juramento solene que jamais poderia ser quebrado. Quando Deus fez o acordo com Abraão, Deus passou, afirmando que ele ia ser uma grande nação, e assim foi. E agora o povo tinha feito esse pacto de libertar os escravos, só que voltaram atrás, retrocederam e prenderam todos eles novamente. Ou seja, os chefes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, sacerdote e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu mesmo os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhe a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para todos os animais selvagens. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes nas mãos dos inimigos que procuram matá-lo, e do exército do rei da Babilônia que deixou de vos atacar. Eis que eu determinei expressamente, afirma o Senhor, que volte a esta cidade. Eles retornarão e atacarão com violência, e invadirão sem piedade e queimarão totalmente. Farei da cidade de Judá uma só devastação, e que fiquem completamente desabitadas. Jeremias capítulo 35. Eis a palavra do Senhor que veio a Jeremias no dia de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, nos seguintes termos: vai à família dos recabitas e conversa com eles, leva-os à casa de Deus, a uma das salas, e oferece-lhes vinho para beber. Então tomei o Jazania, filho de Jeremias, filho de Abazinas, os irmãos e todos os filhos deles e toda a casa dos recabitas, e os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava no lado da sala dos líderes, debaixo da sala de Maacéia, filho de Salum, porteiro. Em seguida coloquei em vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas, e lhes pedi que bebessem. Eles, no entanto, explicaram: não bebemos vinho porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos orientou com a seguinte ordem: nem vós, nem vossos filhos jamais bebereis vinho. Não construirei casa, nem semeareis, não plantareis, não possuirei vinhas, mas habitareis em tenda, tendo toda a vossa vida. Assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos ao nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos orientou. Jamais levamos vinho à boca durante toda a nossa vida. Tampouco bebem vinho nossas esposas, filhas e filhos. Não construímos casas para nossa moradia, nem mesmo possuímos vinhas, campos ou semente. Mas vivemos em tendas, e assim fazemos e obedecemos a tudo quanto o nosso pai Jonadab nos ordenou. Assim, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: vinde, vamos para Jerusalém, por causa do exército do Babilônia e do Sírio. Por esse motivo, permanecemos em Jerusalém. Então Deus dirigiu sua palavra a Jeremias, ordenando. Então Deus manda Jeremias convidar, chamar a família dos recabitas, que é tipo pessoas nômades, que naquela época estavam ali pela região, e quando ficou sabendo do ataque da Babilônia, eles vieram se refugiar em Jerusalém. Deus falou: escuta, vai e leva eles lá no templo, lá numa sala daquela, e dá bebida para eles. Jeremias foi, chamou aquela turma, convidou, uma turma grande, levou lá para o templo, e numa sala daquela ele encheu vasilhas de vinho e colocou diante de cada um deles e falou: agora bebam aí. Aí ele falou: não, nós não bebemos, porque desde a nossa época, do nosso antepassado, ele disse que nós não poderíamos beber bebida alcoólica. Ele disse que nós não poderíamos
ter propriedade nossa, comprar, plantar, fazer nada. Que seria, mas nós tínhamos que ser nômades. E isso nós fazemos até o dia de hoje, nós respeitamos. Assim, nem em casa, na nossa casa, nem homem, nem mulher, ninguém faz uso da bebida. Vocês desrespeitaram. Da mesma forma, ninguém tem propriedade, como vivemos em barracas, né? Eles são nômades, não paravam, eles não tinham propriedade. E eles não queriam ter porque eles obedeciam o antepassado deles, que tinham dado esta norma para eles. Então, Deus dirigiu sua palavra a Jeremias, ordenando: assim diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: vai e prega aos homens de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém deste termo: porventura jamais ireis aprender a lição e obedecer a minha palavra, indaga o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebesse vinho, e essa ordem vem sendo obedecida fielmente até esse momento. Eles não bebem vinho simplesmente porque obedecem a uma determinação do seu antepassado. Entretanto, eu vos tenho pregado repetidas vezes, e contudo sequer me deste ouvidos. Tampouco levaste a sério a minha insistente orientações. Do mesmo modo, insistentemente, vos enviei todos os meus servos e mensageiros, os profetas, com a seguinte admoestação: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, corrigi as vossas ações, e não andai no caminho atrás de outras divindades para servir. Sendo assim, com certeza habitareis na terra que concedi a vós e a vossos pais. Todavia não me deste atenção, tampouco me obedecesse. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que seu pai lhe determinou, mas o meu povo preferiu não obedecer. Então Deus usou a família dos Recabitas como exemplo. Olha, eles não bebem vinho, eles não bebem nada, eles não compram propriedade nem nada, obedecendo a uma ordem dos antepassados deles. Agora, o meu povo, que eu constantemente estou falando, estou vendo os profetas, como tem vários profetas que estavam ali pregando, exortando, chamando eles para se converterem, eles não ouviam Deus. Deus mandava se arrepender, se converter, abandonar o erro, abandonar o pecado, a mentira, eles não obedeciam. Por isso que Deus enviou para o castigo, ele enviou a morte, enviou a peste, enviou tudo. Por causa da desobediência. Ele falou: olha como vocês são. Os Recabitas obedecem os familiares dele no antepassado e não fazem nada contrário àquilo. Eu, Deus Todo-Poderoso, peguei vocês, estou criando, falando com vocês, vocês não obedecem. Portanto, eis que assim declara o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça e catástrofe que profetizei contra eles. Pois eu lhe falei, mas decidiram não me dar ouvido, e eu os convoquei, mas nem mesmo me deram uma resposta. Então Jeremias entregou uma palavra de bênção a toda a família dos Recabitas nos seguintes termos: eis que assim declara Deus dos Exércitos, Deus de Israel: porque obedeceste ao mandamento do vosso pai Jonadab, cumprindo todas as suas orientações e agindo de acordo com tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante o seu serviço. Falei: olha, chamando novamente a atenção do povo de Judá, o povo que não obedece, que me viraram as costas, não querem nem falar comigo, não dão confiança à minha palavra, vive no pecado, vive na desobediência. Por isso que eu envio o castigo, por isso que eu estou enviando a morte, por isso que estou enviando a peste. Por causa da rebeldia, o povo mesmo assim não quer ouvir. Mas ainda manda Jeremias abençoar a família dos Recabitas. Falaram: como vocês estão obedecendo ao antepassado, um pai de vocês, um antigo Recabitas aí. Vocês estão honrando, Deus está te dando bênção, e sempre no meio de vocês vão ter pessoas para estar orando, louvando, agradecendo ao Senhor. Deus abençoa aqueles que são fiéis, porque a nossa maneira de demonstrarmos amor para com Deus é através da nossa fidelidade
Fidelidade é a expressão pura que é que nós temos que ser obediente. Viver o Evangelho, praticar o Evangelho em todo o tempo. Isto que é necessário, senão nós vamos padecer. É só isso. O povo de Israel padeceu. Sofreu, morreram muitos por desobediência. Agora a nossa morte espiritual, principalmente, devemos tomar cuidado. Não basta nós falar que amamos o Senhor, falar que nós somos salvos, não. Porque nós podemos padecer por toda a eternidade. Hoje nós lemos o teu capítulo 35 de Jeremias. Amanhã, querendo Deus, for a vontade do Senhor, nós estaremos iniciando o capítulo 36. Toda resposta, todo entendimento, todo prolongamento, nós esclarecemos nossas dúvidas na Bíblia, à luz da Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.